Deus aos nossos corações. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Tudo de pé em nome de Jesus. Vamos receber o homem de Deus com as palmas bem alegres para o reino de Jesus. As palmas para o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Saúdo a amada igreja com a santa paz de Cristo Jesus. Estamos alegres porque a obra é nossa. Maravilha. Vamos só orar e já vamos entrar no assunto que Deus deu para nós todos. É um prazer também rever vários irmãos, companheiros que há tempo não havia. Isso nos alegra muito, irmãos, também, não é? Assim por diante, isso é muito importante para nós. Senhor, nosso amado Deus, Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, estamos, meu Deus, meu Pai, Senhor, te agradecendo até por estar nesse local tão importante da palavra, a palavra do Senhor, nosso amado Deus, que permanece, ó grande Deus, eternamente, com o poder da tua palavra santa e gloriosa, e permanece, ó grande Deus, para sempre, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Sempre. Agradeço a Cristo pelo convite, não é? De estar participando juntamente com os irmãos na obra de Deus. E também falar sobre algo que até os irmãos já conhecem, alguns, talvez outros não. A necessidade de aprendermos irmãos, de aprendermos a palavra. Necessidade dentro da razão. Por quê? Nos princípios das revelações de Deus, existia a lei do sangue. Lei, o que significa pela lei? Deus falava com o Pai, e o Pai transmitia aos filhos. Não tinha escrito. Era diretamente, chama lei do sangue. Por isso que tem os pais recebiam aquela incumbência de transmitir para os filhos. Não tinha escrito ainda. Depois veio a lei Tel, que é Deus falando, o homem escrevendo, interpretando. Vai continuando, foi continuando. Depois, na sequência, na época de Moisés, houve a lei do sortilégio. Quem sabe o que é sortilégio? Ninguém? Sortilégio. Ninguém conhece? Aqui é a lei de sortilégio. Está aqui no livro de Atos, capítulo 1, 24. Vamos ver aqui. Pode ficar sentado mesmo. A lei do sorte é a maneira de lançar sorte. Cara ou coroa. Não sabia, não? Sortilégio. Foi a última vez que foi usado na Bíblia essa doutrina de sortilégio. Está aqui em Atos capítulo 1. Vamos avaliar a última vez que foi mencionado no Novo Testamento, uma vez única, e depois parou a doutrina, ou a lei do sortilégio. Por isso que é bom nós estar bem convivido com a palavra, aprendendo a palavra, praticando para que sejamos sábios e santos. Só a letra não funciona, tem que estar a virtude. É sábio e para que sejamos sábios e santos. Santos e sábios.
Quer ser sábio? Leiam. Quer ser santo? Pratique. Exatamente isso que a palavra manda. Por isso que é importante você ter nessa prática importante aqui no livro de Atos. Já encontraram aí? No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e aqui nos versículos 24 e 25. Encontraram? Isto. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. O título está no versículo 15. Seleção de Matias para substituir Judas, que tinha desviado. Então eles fizeram esta oração, e no capítulo 24, 25. Orando, disseram: Tu, Senhor, encontraram? Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido para tomar o lugar deste ministério apostolado, do qual Judas desviou para ir ao seu próprio caminho. E então, lançando sorte, assim que está escrito aí, algumas traduções dizem deitando sorte, é a mesma palavra. Então, usaram o quê? Sortilégio. Está em Levítico capítulo 16, 8, falando muito sobre sortilégio. Nunca leram, não? Os irmãos compreenderam que é tão importante a gente analisar a palavra dentro da razão que ela traz. Olha o que diz a palavra. Então deitaram sortes a respeito deste, e caiu a sorte sobre quem? Isto. Em lugar de quem? Judas. Por meio do quê? Sortilégio. O que é nossa sorte? Você pega uma moeda e está na moeda a cara e a coroa. Ou então eles pegavam um dado mesmo de joga. E ali estava a parte de surinhos e outra lisa. Então eles lançavam sorte. A parte que caísse para cima, aquela pessoa, ela era sorteada, ela era privilegiada para exercer o ministério. Chama a doutrina das... Como se chama mesmo? Se chama? Nunca ouviram falar, não? Mas é bom que aprendamos bem. A doutrina do sortilégio. E assim sucedeu. E lá no Antigo Testamento, a sorte caiu sobre Acã, a sorte caiu sobre Jonatas, a sorte caiu sobre o bode de emissário. Lá em Levítico, capítulo 16, como estou referindo, está bem relacionado sobre sortilégio. Aí, olhando para o Novo Testamento, essa doutrina de sortilégio parou aqui. Ela não funcionou mais. Aí Jesus, na prevenção, acho que não precisa nem abrir a Bíblia, mas está escrito em João 5:39. Quem sabe o que está escrito lá? Se alguém não sabe, então vamos ler. Aí já... Pode falar, irmão. 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais nelas, para que me testifica. Compreenderam? Então não precisa nem os irmãos ler. Aí já não entra o processo de sortilégio. Já entra o processo do quê? Você lê, depois procurar entender, lendo e interpretando cada versículo. Examinar é isto. Examinar a palavra é quando você lê a Bíblia e interpreta os versículos que leu. Ler na oposição. O objetivo é ler, mas o subjetivo tem mais um resumo sobre aquilo que leu. Isso é que significa examinar as Escrituras. Vou dar um exemplo sobre examinar. Por exemplo, o objetivo
Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Objetivo. E o subjetivo disso? Entendeu como nós precisamos estar sempre atualizados? O subjetivo é para que falemos 2 ou 3 ou mais em hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com graças em nossos corações. Então está o estudo o examinar da palavra, está no objetivo e aonde mais? Subjetivo é a sequência de examinar. Por isso que os capítulos da Bíblia, os versículos, você vai lendo e vai se examinando. Lê, examina. E quando você está lendo, nós estamos lendo essa leitura, tanto a leitura quanto a oração, ela deve ser executada na época, aquilo que a época nos denuncia hoje, nos demonstra hoje, que é fruto do Espírito. Devemos examinar ou orar ou fazer outra coisa sobre o que? O fruto. Fruto, porque a oração, o fruto do Espírito, ela edifica quem? Quem está orando. Judas fala disso, versículo 20. Vós edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Isso se fala de, já não fala de dom, vai além de dom, já é fruto. É a doutrina que ensina o cristão a ser perseverante. E você descobre, nós descobrimos que estamos em uma época mais rica de servir a Deus. Já descobriram? Não? É bom que descobramos. E o que se revela nesta época é o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, depois vamos analisar sobre esse assunto, aqui o período que foi me concedido. Tanto é que nós somos o povo mais privilegiados dessa época do que o povo do Antigo Testamento. Sabia disso? Somos mais graduados também. Tanto somos mais privilegiados quanto graduados. Quem diz isto é Cristo no capítulo 17 de Lucas, capítulo 10 de Lucas, versículo 24. Que o que ele estava mencionando lá nessa época, muitos reis do passado, e sacerdotes também, e profetas, desejavam ver o que eles estavam vendo e não viram. E ouviram o que eles estavam ouvindo e não viram. E Jesus estava falando sobre o cumprimento da profecia de Isaías, que cumpriu. Não sei se os irmãos conhecem essa palavra teofania. Conhece, não? Quem conhece, levanta a mão. Alguns conhecem. A palavra teo. Então, Jesus se manifestou dentro do cumprimento da profecia de Isaías, teofania. Teu é Deus e fania é gente. Então, Deus habitando entre gentes. Deus habitando entre o ser humano em forma de ser humano também. Aí enriqueceu a palavra de Deus devido à oportunidade literária em Cristo. Depois que Cristo Jesus subiu, ele mandou o que para nós? Por medida ou sem, ou vou em forma de derramamento? Então aí entra a palavra, por quê? O comentário bíblico ele tem origem, não é de imaginação particular. Ele tem a sua origem, a origem no hebraico, a origem no aramaico também,
e agora o Novo Testamento no grego, para a pessoa não confundir emoção, pensamento, sentimento e razão. Por isso que é bom você aprender. Nós temos três, somos dotados de pensamentos, emoções e também sentimento. E temos o ponto X que nos identifica como compreensíveis da palavra. Quando erramos, é necessário entendermos que estamos errados para consertarmos. Porque referente à subida de Cristo, aí hoje nós estamos vivendo na doutrina da eufania. É isso. Deus em nós. Antes era Deus conosco, Jesus literalmente falando. E hoje é Deus em nós. Deus, e eis que eu estou convosco todos, até em forma de eufania. Deus em nós. Deus em nós. Em função do Espírito, riqueza de Deus. Daí para cá, nós somos exortados a examinar a Bíblia, porque o ministério tem problemas. E esse ministério, Deus copiar o ser humano, vocês sabiam que ele é tão minucioso, ele é tão profundo, que os anjos não compreendem. Entenderam bem? Aleluia mesmo. Ministério que os anjos não. O apóstolo Pedro, ele expressa no capítulo 1, versículo 12, que esse ministério de sofrimento de Cristo, morte, ressurreição, glorificação, depois voltar ao ministério de Deus em nós, compadecendo e as nossas fraquezas, assim por diante, é tão misterioso que a palavra na tradução correta diz em versículo 12 do capítulo de Pedro: pelas tais coisas os anjos devem prescrutar. Algumas desejar, mas a palavra correta para trazer a etimologia da palavra, o sentido exato, diz assim: pelas tais coisas os anjos desejam prescrutar. Quer dizer que eles dariam tudo para compreender esse ministério glorioso, tão potente, tão completo, em vasos de barro. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia! É mistério. Mistério revelado. Então nós devemos ter esta convicção da palavra. Porém, nesses vasos de barro, o que Deus concedeu? Vamos em 2 Coríntios 4, 7. Glorificado é o nome do Senhor na glória. Aleluia. Muito importante. Encontraram? Quem encontrou, depois pode até ler. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja Deus e não de nós. De nós. Quando se está referindo ao fruto do Espírito, não encontramos brechas para vangloriar em nós mesmos. Ou humilhar alguém. A glória é dele. O tesouro é excelente, mas o vaso é de barro, é fraco. Tem muitos motivos de fraqueza, de defeitos e qualidades. Só que, mediante isso, a glória é de Deus e não nossa. Por isso você tem que estudar. Isso quando se diz. Eu vou citar alguns versículos, não lembro todos para ganhar mais tempo, mas no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 22, assim está escrito: o que comais, o que bebais, o que fazeis, o que passais, qualquer outra coisa, fazeis tudo. Então não tem espaço para uma pessoa humilhar a outra, só ajudar. Tudo
para a glória de Deus. No espaço de um ir a outro, um querer ser maior do que o outro, um querer ser mais sábio do que o outro, esse espaço ele é cancelado. Somente o espaço que funciona é a glória de Deus. Não sei se os irmãos estão aí com a Bíblia aberta em 2 Coríntios mesmo, 3, verso 5. Os irmãos podem ler o irmão. Texto. Glorificado é o nome do Senhor. O ministério é nosso e Deus nos deu, nos preparou. 2 Coríntios 3, verso 5. Encontraram? Alguém leia. Não que sejamos capazes de nos pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso. Aleluia. Então, só humildade, irmãos. É importante para todas as áreas. A nossa capacidade vem porque nós estamos colocados, segundo a Bíblia, no primeiro plano de Deus. Qual é o primeiro plano de Deus? Para a humanidade. A salvação ela está programada antes do nosso nascimento, antes da nossa existência. E junto com a salvação vem o selo com o Espírito. Então, somos privilegiados. Já leram isso? Já, não é? Está aqui no livro de Efésios 1, 13, 14. Que no momento que a pessoa ouve a palavra, automaticamente ela recebe o quê? O selo do Espírito Santo. Que é o penhor da herança, é a garantia que você vai chegar lá na glória, se perseverar. O selo. Por isso que nós somos graduados. A nossa capacidade vem de onde? Vem de Deus. Tanto que vamos analisar. O sortilégio parou. É isso? E agora entramos nessa ordem imperativa de examinar para muitas finalidades. Exercer o ministério com segurança, saber considerar qualquer irmão ou irmã na igreja, sem fazer acepção de pessoas, sem humilhar ninguém, mas mediante a postura de uma ética cristã, que veio a palavra para todos. Só que a gente observa no meio da povo evangélico alguns a doutrina do liberalismo. Não tem sortilégio, mas existe liberalismo. É o perigo. Quem sabe o que é liberalismo? Eu não preciso ler a Bíblia, não. Deus fala comigo, é só orar. Isso é liberalismo e é contrapartida à palavra de Deus. E não tem meio para a defesa da fé. Porque no estudo da palavra não condiz com o sentimento liberal que as pessoas usam. Já ouvi pessoas dizer assim, olha, Deus está falando com 5 pessoas, ou 10 pessoas, ou mais pessoas, para você vigiar. Tem isso na Bíblia? Então é acréscimo, e o acréscimo traz condenação. Quer ver que esse é acréscimo? Abra sua Bíblia em Marcos 13, 37, só um versículo. Então a ironia, ela entra em choque ao não estudar a palavra, não compreender o efeito da palavra, reduz os comentários até dizendo que é Deus. Fala para 3 pessoas vigiar, 4 pessoas vigiar, 5 pessoas vigiar, não tem isso na Bíblia. Quem encontrou, leia. Marcos 3, 13, verso 37. Compreenderam como a situação não é boa sobre não estudar a Bíblia, sentimento. E é mentira que Deus não fala para 3 pessoas vigiar ou 4 pessoas vigiar. Fala para todos nós vigiar. Há o perigo aí. O perigo que as pessoas que dizem isso, ainda diz que é Deus que está revelando. Deus, irmãos, ele não se limita ao tempo, não se limita ao espaço e não confunde com aquilo que ele faz.
Ele é criador e ele não confunde com a sua criatura. Então nós estamos muito necessitados de examinar a palavra e sair desse liberalismo chamado neopentecostal. Quer dizer, ele neutraliza muitas coisas que não deveria neutralizar. Tanto Lucas, quanto Mateus, quanto Marcos, tem a mesma visão. Jesus dizendo sobre vigilância. E o que eu digo a todos. Vigiai. Porque não tem canonização, ou seja, canonização romana nesse conceito. 3, não é você. 4, não é você. Então isso é canonização romana. Quem sabe o que é canonização romana? Morre lá uma pessoa e ele canoniza como santo. É tanto santo, Santo André, São Mateus, só porque ele tem uma boa fama, irmão, Jacinto. Canonização. Então é essa questão de liberalismo, modismo, não ler a palavra, tem prejudicado muitos cristãos porque a palavra envolve família. Está compreendendo? Vamos ver aqui, falta 10 minutos para passar para a irmã, então não tem tempo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. Aleluia mesmo. Encontrar o perigo do liberalismo, parcial, faz a coisa tudo parcial, falta de sabedoria. 1 Epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 11 e 12. Dá para ler, irmão, novamente? 1 Epístola de Pedro, capítulo 4, verso 11. Uma das irmãs pode ler. Pode ler você, irmã? Você lê? Ah, tá. Então, entre as irmãs, alguém que encontrou para nós ganhar mais tempo? Indagando o quê? Não, é capítulo 4, verso 11. Ah, está aqui está aqui no mural, irmãos. Está compreendendo? Se alguém fale e o que mais? Isso. Isso é leitura sistemática. Não pode deixar de lado. Mencionado referente ao fruto do Espírito. Se alguém falar, fale segundo Deus. Se administra segundo o dom recebido de Deus. Vamos vencer da multiforme graça de Deus. Nós estamos na época, vocês vamos fazer uma avaliação sobre épocas. Nós estamos na época da 8ª e última aliança e a 7ª e última dispensação. Por isso que temos que usar a palavra, examinar a palavra, distribuir. Está lá no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 1. Se não quiserem ler, é importante. Veja bem, como é bom você examinar a boa palavra de Deus. Isto é ética, em um sentido geral. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Está escrito: que os homens isto. E na sequência diz, além disso, versículo 2, além disso, requer que cada um se ache fiel. Deus não manda alguém fazer algo que não possa fazer. Se Deus está referindo para que nós sejamos fiéis, porque Ele nos capacita. Não é aleluia, não é nada difícil não, porque para com Deus tudo é fácil. Aprenda isso. Desvenda essa linguagem que não é fácil, não é fácil, não é fácil, não foi fácil. Para com Deus tudo é fácil. É fácil. É uma realidade essa palavra. Vamos ver aqui sobre essa questão que nós lemos, fazer uma interpretação
Hoje, na cidade, a gente usa armários para guardar as coisas, as peças. Mas na linguagem agrícola, a linguagem da roça, era dispenso. Então tinha a cozinha e os quartinhos dentro da cozinha, não era? E se lembra? Dispensa, colocava ali todo o mantimento. Chegava ia lá na dispensa e pegava. Hoje, como a igreja não é as quatro paredes, a igreja somos nós, então Deus confiou esse material, esse espiritual, essa potência espiritual dentro de nós, enchemos do Espírito Santo para distribuir. Aleluia, glorificado o nome do Senhor, glória. Enchemos do Espírito Santo para quê? Porque somos dispenseiros da multiforme graça de Deus e somos incumbidos como motores das riquezas de Deus. Ninguém é sem valor na palavra, só para quem tem a visão parcial. Educação cristã não pode faltar. Pode? Em todos os aspectos. Vamos ver aqui Timóteo 5, a epístola de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5. Voltando um pouquinho para trás, relacionado à educação e postura cristã. Lindo a palavra do Senhor, nosso amado Deus. É importante você estar sempre bem atualizado com esta palavra. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículos 1 a 3. Aleluia. Encontraram? Alguém quer ler ou quer ler no mural? Não repreenda asperamente mas administrai como a paz aos jovens como a irmãos. As mulheres idosas com a mãe, as moças com as irmãs. As mulheres idosas como a mãe, Isso. como a irmã, de toda a pureza. Roupas limpas e verdadeiramente são e viúvas. Exatamente. Moderação, postura, testemunho do fruto do Espírito. Você já ouviu alguém pregar? Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Já ouviram isso? Você não está lutando com gado, não. Está compreendendo? Não está lidando com gado, não. E nem com a menos que a pessoa esteja lidando com a emoção do Espírito Santo. Porque o apóstolo do amor, como se chamava ele? Deus nos trata com carinho. Ele não nos ameaça. Não repreendeis os anciãos asperamente. Não repreendais asperamente. Mas considerai como pais. As mulheres idosas como mães. E no contexto bíblico os irmãos da mesma idade como irmãos. Mas mencionado o Espírito Santo. Doa quem doer, não tem passar a mão na cabeça de ninguém. Isso é modo de expressar, irmãos, ou é ameaça? As ameaças. A pessoa que prega ameaçando, ela está dentro do quê? Da extrema corrupção desta época e do passado também. Os ameaçadores. Isto é ética cristã. Abra as vossas Bíblias em Gálatas 6. Falta 5 minutos. Estou bem controlando, né? Não quero ser sensível nada. Gálatas 6 primeiro. Glória a Deus mesmo. Está no mural já, não é? Gálatas capítulo 6, versículo 1
e caminho 2. Como está escrito? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Tentado. 3, completa aí. Porque se alguém puder ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Isso. Engana-se a si mesmo e pronto. Por isso que, creio que em outras oportunidades nós vamos falar sobre ministério pessoal e tríplice ministério em cada pessoa. Quem conhece? Ministério. Então, o que a palavra está dizendo? Se algum irmão que foi surpreendido em algum pecado, vós que sois o quê? Trate ele com aspereza. Encaminhai o tal para onde ele estava, a verdade, com o espírito, com uma plena reflexão, olhando para ti mesmo e para a sua família, que não venha sofrer as mesmas consequências que ele sofreu, porque a pessoa viu e difamou, em vez de aconselhar. Isso pega em família, é uma realidade. Ou na própria pessoa, se difamou alguém, pode ter certeza que, a menos que a pessoa se arrependa, retire aquela palavra, que estamos na lei da graça, temos oportunidade para isto. Isso é uma realidade nessa palavra. Em 2 minutos, eu vou aproveitar 2 minutos aqui. Abra sua Bíblia em Timóteo, 2, capítulo 2, versículo 23 e 24. 2 Timóteo. Glorificado é o santo nome do Senhor para sempre. Aleluia! Como é uma instrução, como nos instrui, não é? Tão bom. E ainda que não é simplesmente a palavra, é virtude. Que mais importa em nossas vidas, os dois lados, de palavra e o que é que Deus manda mais que devemos fazer? É examinar a palavra ou orar? Faça essa avaliação. Hã? Os dois. Por qual motivo o crente deve tomar ceia? Porque é a ordem nossa. Está compreendendo? Porque devemos ser irmãos, se é fruto do Espírito, é uma ordem nossa. Em contrário, como está escrito lá. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que conduzem contendas. E o verso 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso e calunioso. Hábito sofredor, trocando a ira pelo sofrimento, acatando todas as oportunidades que Deus nos dá para sermos mais beneficiados na graça. Que Deus continue nos abençoando, irmãos, cada momento mais entendendo a palavra. Eu trouxe essa matéria sobre o obreiro, sobre os 4 temperamentos do obreiro, 4 temperamentos de todos nós, para ser definido, mas não hoje. Que Deus prepare. Deus abençoe. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Saúde. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? É aprender do Senhor. Na próxima reunião, nós vamos começar mais cedo, porque o horário que foi dado pela sede mundial foi para nós começar às 9h30, depois da oração, o estudo bíblico. Mas, próxima vez, vamos começar mais cedo para dar mais tempo para nós aprender mais, né, irmãos? Em nome de Jesus, foi muito bom o estudo, que pena que foi pouco tempo, mas está bom. Vamos fazer oração. Primeiro eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, das irmãs, pastores, financeiras, né, da igreja, da parte financeira, da Fundação EB e também da parte da igreja. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, os irmãos também que são cooperadoras, os irmãos que são membros também, os jovens, né? Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela vossa presença. Saiba que você veio aqui foi por causa do Senhor e da obra do Senhor. Amém? Vamos orar uns minutinhos. Já vou
né, irmãos, acelerar que em nome de Jesus, antes das 11h30, nós vamos encerrar essa reunião para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Se eu ficar nervosa um pouquinho, os irmãos me perdoam, porque, irmãos, eu sou colocada em cada estreito, né? Mas Deus é conosco, amém? Glória a Deus. Se eu errar alguma coisa aqui, ficar nervosa, irmão, me perdoe, é por causa da nossa pouca experiência, amém? Então vamos fazer oração. Senhor Deus maravilhoso, Pai querido, Deus amado, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor da glória, meu Deus, nesta manhã, nesta poderosa reunião ministerial, meu Pai, que o Senhor nos confiou, ó Deus, está aqui para aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Obrigado, meu Deus, pelo teu servo, pastor Manuel, que veio dar o estudo bíblico para nós, Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, Deus querido, ó Senhor da glória, muito obrigado, ó Pai. Confirma, Senhor, a tua vitória. Abençoa os teus pastores, os teus obreiros, Deus Senhor, cada um que aqui está, Senhor, nesta manhã, ó Pai. Abençoe, ó Deus, e confirme o teu milagre, a tua vitória, Senhor, na vida de cada um, ó Pai. Abençoe também, Senhor, ó Deus querido, aleluia, o projeto da tua obra, Pai, que vai ser passado, Senhor, nesta manhã, meu Deus querido, nesta reunião, opera, Senhor, e dê a vitória, em nome de Jesus Cristo, confirma, Senhor, e abençoe para a tua glória, Pai, muito obrigado, estenda as tuas mãos e confirma, Senhor.